Olá, meus amigos, meus irmãos, vamos refletir sobre a palavra de Deus? Hoje nós vamos falar sobre um texto que é muito mal interpretado, principalmente no meio pentecostal. Você já ouviu, você que é pentecostal, já ouviu alguém dizer assim, olha, temos que dar liberdade ao Espírito? Já ouviu isso? Aí você pode estar se pensando, mas não é bíblico isso aí? Não é bíblico. Eu dar liberdade para o Espírito Santo? Ou será que é o contrário, que o Espírito Santo dá liberdade para mim, me liberta, né? Por que eles falam isso, dar liberdade ao Espírito? Que Espírito é esse? Que liberdade é esse? Será que é o Espírito Santo de Deus que eles falam para dar liberdade? Meus amigos, meus irmãos, nós devemos ficar muito atentos às palavras que é dita. Por detrás dessas palavras existe alguém influenciando. Dar liberdade para que tipo de espírito? Será que é o Espírito Santo de Deus para nós dar liberdade? Porque nas Escrituras não fala que nós que damos liberdade para o Espírito Santo, mas é o contrário. É o Espírito Santo que dá liberdade para nós. Aqui no livro de 2 Coríntios, é esse texto que eu quero chegar. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 17. Diz a palavra de Deus, ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Se você prestar muito atenção aqui nesse texto, você vai ver que é diferente do que anda sendo apregoado por aí, né? É o Espírito Santo de Deus que me liberta, que me dá liberdade. Me liberta do quê? Dos meus pecados, de mim mesmo, né? Por isso que a palavra de Deus fala, e conhecereis a verdade vos libertará. Quer dizer, eu vou conhecer a palavra e a palavra vai me libertar. No livro de João, capítulo 6, versículo 63, diz assim, o Espírito é o que vivifica, é o que dá vida, e a carne para nada serve, para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são espírito e vida. Ora, meus amigos, se você está tendo manifestação na carne, pulando, se estribuchando para lá, se estribuchando para cá, será que isso é... Que tipo de liberdade, para que tipo de espírito você está dando liberdade? Segundo as Escrituras, não é o Espírito Santo de Deus. Por que não é o Espírito Santo de Deus? Quando você vê essas manifestações descontroladas, confusas, o qual as pessoas olham e falam, nossa, que confusão, não estou entendendo nada, estou com medo. Já viu acontecer isso? Nossa, que bagunça. Está aqui em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 33. Porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em toda a igreja. Então, meus amigos, meus irmãos, quando a gente vê, quando nós vemos assim, esses barulhos confusos, gritos. Morei perto de uma igreja onde as orações você não sabia quem estava falando, né? E esse movimento pentecostal veio, é um movimento nefasto que o diabo colocou por os últimos dias. Começou no século XX, no ano de 1904, começou lá na Rua Azusa e tomou conta do mundo e veio aqui para o Brasil. E aí você vê essas confusões. Quando as pessoas vão orar, o movimento pentecostal, as pessoas vão orar, aquela bagunça, você não sabe quem está falando, aqueles gritos, vocês já viram isso? Isso não é bíblico, não está na palavra de Deus. Por que não está na palavra de Deus? Porque no próprio livro de Coríntios, capítulo 14, 1 Coríntios 14, a palavra de Deus vai dizendo aqui, o versículo 23, diz assim a palavra de Deus, se, pois, toda a igreja se congregar num lugar, e todos falarem em línguas, e entrarem doutos ou infiéis, não dirão porventura que estáis loucos? Blá, 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 blá. Será que é diferente também de fazer as orações, todo mundo? Meu Deus, não sei o que, você não entende nada. Então, a palavra de Deus falando que você está provocando um escândalo para o mundo. Você não está tendo ordem e decência, né? Ordem e decência, como diz aqui no versículo 40, do capítulo 14. Mas faça-se tudo decentemente e com ordem. O que é ordem? Ordem é como está aqui no versículo 27.
E se alguém falar em língua desconhecida, faça isso por 2, ou quando muito 3, e por sua vez, e haja intérprete. Então, o máximo dentro de uma igreja, vamos supor, que gosta de falar em língua, né? 3 pessoas só. E cada um por sua vez. O que passar disso aí, você está dando liberdade, sabe para qual o espírito? Espírito maligno. É verdade, é isso que a Bíblia ensina. Então por isso que eu combato. Se você está ficando nervoso aí do outro lado, é porque você não tem o Espírito Santo de Deus. Porque onde é o Espírito de Deus, a palavra de Deus fala que há paz. Então quando as pessoas passam e vê aquela ordem, aquela decência numa congregação da igreja de Deus, né? Eles vão se admirar. Mas quando vem uma bagunça, eles vão dizer aqui o versículo 23, vocês estão loucos. Eu mesmo já fui numa igreja pentecostal quando eu era criança, fiquei com medo, né? Certa vez eu convidei um colega meu, fui numa igreja pentecostal, ele falou, nunca mais você me convida para ir, tá bom? Ah, mas não está dando liberdade para o Espírito? Ora, quando você diz assim, dá liberdade ao Espírito, você está se pondo acima das coisas de Deus. Você não pode fazer isso, é Deus que conduz tudo. Esse texto que eu li aqui são Espírito, é o Espírito de Deus. Quando você está com o Espírito de Deus, você vai fazer tudo com ordem e decência, sem aqueles gritos, pulo, rodopiando no chão. Isso não é bíblico. O movimento pentecostal não é de Deus. Não existe na Bíblia movimento pentecostal. Não existe isso. Você sabia disso? O diabo colocou isso aí, você fala, eu sou pentecostal. Naquele grande dia você vai levar um susto. Vai levar um susto, porque Deus falou, eu não sou pentecostal. A minha igreja não é pentecostal. A minha igreja é a palavra, aquele que é dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Então, capítulo 14 de Coríntios, se você não é dirigido por isso aqui, se a sua igreja está fazendo igual os profetas de Baal, como está aqui em 1 Reis 18, capítulo 18, né? Olha o que diz a palavra de Deus, 18, 28. E eles clamavam em altas vozes e se retalhavam com facas e com lancetas, conforme o seu costume, até derramarem sangue sobre si. Aqui, com essas gritarias, estão se igualando aos profetas de Baal. Os profetas de Baal que oravam desse jeito. E hoje os profetas de Baal estão aí, transvestidos de pentecostais, que fala que é os profetas de Baal, pentecostais, transvestidos de cristão, mas não são profetas de Baal, são os discípulos de Baal. Então fica aqui a reflexão. Se você quiser acatar essa palavra, você acata. Se não quiser, naquele grande dia, você vai perceber se você continuou nesse erro ou não. A palavra foi exposta para você, a verdade foi dita. Cabe a você falar, nossa, será que é verdade mesmo? Eu vou estudar a palavra de Deus. Vai lá para Coríntios, 1 Coríntios 14, lê tudinho, as disciplinas que tem quando há manifestação espiritual dentro da igreja. Que Deus possa te abençoar em nome de Jesus. Amém.